criança, ela não tem noção do que é esse pudor. O que é pudor? A gente, um tempo atrás, pensava-se muito em pudor, mas a criança, hoje, ela não tem esse conhecimento do que é pudor. Então, assim, eles vão vendo as alterações de algumas coisas e o pai e a mãe fazem assim, não tô vendo. Ai, se ele me pergunta. Ai, se ele me pergunta. Mas não, dentro daquilo que a criança pode, da maturidade que ela tem e do tipo de pergunta, tem que responder com palavras bem simples e muito tranquilo. Ai, mamãe, como que nasce um filho? É a primeira pergunta, a menina principalmente. A abertura dentro daquilo que a criança pode é extremamente importante, porque você supre o problema. Olha, o papai e a mamãe, o papai tem a sementinha, a mamãe tem a sementinha, junto, dependendo da idade, é suficiente para a criança. E dali vai crescendo, crescendo, crescendo e vira um bebê. Assim, muito natural. E se a gente assusta, a melhor coisa é falar assim, espera um pouquinho, vai lá dentro, vai, meu Deus, pronto, agora tem calma. Pode falar. Tem que estar tranquilo. Que nem, mamãe, meu pipi levanta tudo todo dia. A mãe fica assim, claro que levanta. Dê vontade de fazer xixi. Porque você ficou a noite inteira, né? Seu corpo aprendeu que você está segurando xixi. A hora que você levanta, ele está avisando que você precisa fazer xixi. Agora, se ele for perguntar isso para o amiguinho lá fora, danadinho. Então, dentro da idade deles, a gente pode ir aumentando as informações de uma maneira bem tranquila. E nunca mentir. O pai e a mãe é inviolável. São as pessoas que a gente tem que mais confiar. Se de repente nos admitir ou enganar, é a mesma coisa que a gente fala para o filho. Se você mentir para mim uma vez, vai demorar tempo para eu acreditar. Eu não sei nem se eu acredito mais em você. É a mesma coisa, criança. Nunca o que a gente fala, a gente tem que cumprir. E mentira não pode acontecer. Às vezes a gente até se pega em situações de muito estresse, de momento ali que você não consegue ser. Você dá uma enganada, vamos supor assim, mas depois você senta, lá você vai mais tranquilo, senta com a criança, corrige. Olha, eu falei aquilo, mas eu não expliquei direito, ainda faltou isso, então você... tá. Conserta. O movimento da sexualidade provoca muitas dúvidas e um receio dos pais, tanto em abordar isso com as crianças, como vivenciar isso de alguma maneira, já que elas sentem excitação, elas se masturbam também e a gente não sabe lidar com isso muitas vezes. A criança já nasce com impulso sexual, com capacidade de excitação sexual, de prazer sexual, e a masturbação vem até em função disso. A masturbação, por exemplo, é uma vivência importantíssima, natural, e que os pais precisam também ter condições de tratar de maneira natural. Como? Como que é isso? Porque às vezes isso constrange, dependendo do lugar em que estamos. E aí eu leio a respeito, não chame atenção, ou oriente, o que fazer? A criança, é interessante que os pais tenham uma conversa com a criança, se ela vai se masturbar diante de outras pessoas, ela precisa ser orientada que essa é uma prática que precisa ser realizada quando ela está sozinha, não diante das outras pessoas. Porque é uma prática que diz respeito à intimidade dela. Que não tem problema, que ela pode ter esse momento dela, pode ser conversado dessa forma. Que tem partes do corpo que dão muito prazer e que isso é normal, mas que vamos combinar então, filho, que você vai fazer isso no seu quarto, no banheiro. Diferente de quando existe a masturbação compulsiva, que é a criança que se masturba compulsivamente em qualquer lugar. Aí existe uma perda de controle por parte da criança. Aí isso precisa ser tratado, porque é um sintoma. Com o psicólogo. É um tratamento com psicólogo, psicanalistas, através de uma terapia
né, e orientação dos pais, porque é uma manifestação de angústia aí. Ela se masturba assim, seguidamente, se encostando em móveis, se esfregando em objetos, diante de qualquer pessoa, várias vezes. Então isso já configura um quadro, um sintoma que precisa ser investigado. O natural seria o quê? Uma vez por dia, uma vez na semana, de vez em quando? Isso varia muito de criança para criança. Cada um de nós nasce com um quantum de energia sexual, de impulso sexual e de impulso agressivo. Então vai depender disso. Não dá para dizer uma frequência saudável. Agora, quando é patológico, você percebe porque ela desconsidera o ambiente totalmente. Ela não considera que ela está num lugar na escola. Sintoma que vem normalmente para aplacar alguma angústia relacionada a algum outro tema. Não precisa ser sexual, especificamente? Não precisa ser sexual. Mas também pode ser, porque varia muito, cada família tem um modo de operar, de se relacionar, então as possibilidades são muitas. É mais interessante que seja feita uma investigação detalhada da vida da família, que momento essa família está, como está esse casal, na escola, o que ela tem vivido, se tem algo amedrontando na escola. Então é feita toda uma investigação e aí é possível chegar à causa e é feito o tratamento. E se os pais não procuram ajuda e vão deixando passar? No que isso pode acarretar ou pode parar naturalmente? Olha, ou acaba surgindo outra coisa em outro aspecto da vida? Um sintoma ele é formado por uma energia psíquica que precisa ser escoada, ter expressão. O sintoma pode variar, ela deixa esse, mas ela substitui por outro. O foco continua ali. Então ela pode deixar a masturbação compulsiva, por exemplo, e de repente começar a fazer xixi na cama todas as noites. Ela precisa pedir socorro, ela precisa dizer, tem algo que não está bem comigo, e se tratando de crianças, normalmente tem algo que não está bem com a família. A criança, ela denuncia, ela levanta a bandeira para dizer, com o seu sintoma, com o seu sofrimento, que tem algo que não está andando bem dentro de casa. A mesma coisa vale para o adolescente. Bleh.